Prepare-se para se surpreender com a maior coleção de bolas de neve. Uma mulher da China quebrou o recorde do Guinness com uma coleção impressionante de mais de 4.300 bolas de neve. Esse hobby fascinante começou em 2000 e se tornou uma verdadeira paixão, na qual ela investiu mais de $165 mil ao longo dos anos. Cada bola tem uma história única, refletindo diferentes culturas, pontos turísticos e estilos artísticos. Para mostrar sua vasta coleção, ela transformou um cômodo inteiro em um museu de bolas de neve, onde os visitantes podem admirar a incrível variedade de designs. Desde cenas clássicas de festas até paisagens elaboradas, suas bolas oferecem um vislumbre da criatividade e habilidade dos artistas que as criaram. Essa iniciativa maravilhosa traz alegria a ela e inspira colecionadores ao redor do mundo a valorizar o encanto desses adoráveis artefatos. Quantas mais bolas ela irá colecionar? Um estudo realizado pela YouGov em 2015 revelou que 37% dos britânicos consideram seus empregos sem propósito e sem contribuição para a sociedade. Essa estatística destaca um grande problema de insatisfação no trabalho que as pessoas enfrentam hoje. Quando sentem que seu trabalho não tem valor, isso pode levar a um sentimento de vazio e frustração. Muitos trabalhadores desejam sentir sua importância e ter um impacto positivo, seja em suas comunidades ou no mundo. Fatores que contribuem para essa sensação de falta de sentido incluem oportunidades limitadas para a criatividade, falta de reconhecimento ou a discrepância entre valores pessoais e responsabilidades profissionais. Recomenda-se que os empregadores criem funções mais satisfatórias, promovendo uma cultura de reconhecimento e alinhando tarefas aos interesses dos funcionários. Quais passos podem ser dados para que os trabalhadores encontrem sentido em seus esforços diários? Você já experimentou chocolate que custa centenas? Madly No Truth. Não é apenas um doce, é um chocolate luxuoso que pode custar centenas de dólares por barra. Isso levanta questões interessantes sobre itens de luxo e como percebemos seu valor. As pessoas costumam associar preços altos à qualidade excepcional, mas isso é sempre verdade? Madly No Truth, por exemplo, afirma oferecer um sabor único, feito com ingredientes raros e apresentado em uma embalagem sofisticada. No entanto, alguns acreditam que esse tipo de luxo é excessivo. Fatores como branding, raridade e exclusividade desempenham um papel enorme na definição do preço de um item de luxo. Para os amantes de chocolate, pode ser uma aventura experimentar algo tão luxuoso, enquanto outros podem se perguntar por que uma barra de chocolate custa mais do que um almoço completo. No final, esses chocolates caros desafiam nossas ideias sobre prazer e desejo. Você estaria disposto a gastar tanto em uma única barra de chocolate? Acredite ou não, na Austrália houve um processo por causa de um pum. Um engenheiro australiano decidiu processar seu ex-chefe, alegando que ele teria soltado um pum durante uma reunião de trabalho. Essa situação estranha, mas engraçada, gerou discussões sobre as peculiaridades que podem surgir no ambiente de trabalho. O engenheiro afirmou que o incidente não foi apenas um momento constrangedor, mas parte de um comportamento que tornou o ambiente de trabalho desconfortável e hostil. Embora o caso possa parecer absurdo para alguns, ele mostra como desavenças pessoais podem levar a disputas sérias. Conflitos no trabalho podem surgir até das situações mais inesperadas, borrando as linhas entre humor e ações legais. Por mais estranho que pareça, esse caso nos faz refletir sobre como lidamos com conflitos no trabalho, rindo deles ou buscando justiça. Descubra os segredos do antigo Lago Baikal. Este lago incrível, localizado na Sibéria, Rússia, existe há cerca de 25 milhões de anos, o que o torna o lago de água doce mais antigo do mundo. Ele é não apenas profundo e incrivelmente bonito, mas também contém o maior volume de água doce entre todos os lagos da Terra. Sua idade significa que o Lago Baikal desenvolveu um ecossistema único, com espécies que não existem em nenhum outro lugar. Por exemplo, a foca do Baikal e mais de 1.700 espécies de plantas e animais habitam este lago. A água é tão clara que é possível ver até 40 metros de profundidade. O Lago Baikal desempenha um papel importante no clima local e fornece água potável para milhões de pessoas. Além disso, sua história mostra como a natureza pode ser resiliente, superando o teste do tempo e sustentando uma vida diversificada. Como esse antigo corpo d'água moldou o ambiente ao longo dos séculos. Vamos descobrir a verdade sobre as listras das zebras. Pode parecer simples, mas a resposta revela uma realidade fascinante.
As zebras que costumamos ver com suas listras pretas e brancas, na verdade têm pele branca por baixo da pelagem. Os contrastes marcantes que admiramos vêm da pigmentação. As áreas sem pigmento aparecem brancas, formando os belos padrões que associamos às zebras. Esse pelo único é mais do que apenas estético, é uma vantagem evolutiva. As listras provavelmente ajudam a camuflar as zebras contra predadores, dificultando que eles escolham uma única zebra em um grupo. Além disso, pesquisas indicam que as listras podem confundir moscas que picam, reduzindo significativamente as picadas. Além disso, o padrão de cada zebra é tão único quanto a impressão digital de um humano, permitindo que elas se reconheçam. Essa combinação notável de beleza e função desempenha um papel crucial em sua sobrevivência na natureza. Portanto, enquanto apreciamos a aparência impressionante das zebras, lembre-se de que suas listras não são apenas para a estética. Elas contam uma história de adaptação e resiliência. Acredite ou não, este artista é cego. Um incrível artista turco tem criado obras impressionantes por décadas, superando desafios sem ter visão. Ele aprendeu a pintar sozinho, confiando apenas no toque e na memória, provando que a criatividade não tem limites. Este artista sente cuidadosamente as texturas de seus materiais, mergulhando em cada pincelada, dando vida à sua imaginação vibrante na tela. Suas obras transmitem emoções e paisagens que muitos só conseguem imaginar visualmente. Confiando em seus outros sentidos e intuição, ele nos inspira a refletir sobre como a arte pode superar limitações físicas. Sua jornada inspiradora desafia nossas ideias sobre deficiência, mostrando que a verdadeira paixão pode levar a conquistas incríveis. Como podemos apoiar ainda mais essa criatividade que floresce além da visão? É surpreendente saber que os porcos enfrentam um desafio único ao tentar olhar para cima. Os músculos do pescoço e a estrutura da coluna deles são feitos de tal forma que inclinar a cabeça para admirar o céu é quase impossível. Imagine querer apreciar as nuvens fofas ou ver um pássaro voar, mas, em vez disso, você precisa deitar. Sim, embora os porcos possam rolar para se divertir, eles geralmente não se viram de costas. Isso pode parecer uma limitação, mas na verdade tem um propósito. Os porcos são forrageadores naturais, e seus corpos são perfeitamente adaptados para cavar na terra e na grama em busca de comida. Mantendo a cabeça perto do chão, eles conseguem encontrar delícias como raízes, sementes e insetos. Esse design também os ajuda a ficar alertas para perigos que possam estar por perto. Assim, embora um porco possa perder as maravilhas do céu, seu estilo de vida próximo ao solo é um incrível testemunho de como a evolução molda os animais para seus ambientes específicos. Não é fascinante o design da natureza? Acredite ou não, mas o cabelo mais longo pertence a Shaku Ping. Esse feito incrível foi registrado em 2004, quando uma mulher chinesa quebrou o recorde do Guinness com cabelos de mais de 5,6 metros. Imagine como é andar com cabelos que podem ter o comprimento de um ônibus. A jornada de Shaku Ping para esse recorde surpreendente começou quando ela decidiu parar de cortar os cabelos, permitindo que crescessem naturalmente ao longo dos anos. Cuidar de cabelos tão longos não é apenas deixá-los crescer. Requer dedicação, cuidados especiais e muito tempo. Desde lavar e pentear até estilizar, o cuidado diário com os cabelos é um trabalho em tempo integral. Esse feito notável não só demonstra o potencial de crescimento dos cabelos humanos, mas também ressalta a importância cultural dos cabelos em diferentes sociedades, especialmente na China. Em algumas culturas, cabelos longos simbolizam força e beleza, e Shaku Ping representa perfeitamente essa ideia. Então, da próxima vez que você ver uma trança ou um rabo de cavalo longo, lembre-se do impressionante recorde de Shaku Ping e da dedicação que está por trás dele. Você sabia que os pinguins imperadores formam pares para a vida toda? Essas aves únicas criam laços fortes e duradouros, tornando-se uma das espécies mais fiéis do reino animal. Ao atingirem a maturidade entre 3 e 8 anos, estão prontos para formar suas famílias. Após a reprodução, a fêmea coloca 1 ou 2 ovos. Ambos os pais se revezam para aquecer esses preciosos ovos, demonstrando um trabalho em equipe admirável. Esse compromisso conjunto é vital, pois as condições frias da Antártica podem ser severas para os recém-nascidos. O macho frequentemente choca os ovos, enquanto a fêmea busca alimento, e quando o filhote finalmente nasce, ambos os pais continuam a cuidar dele, protegendo-o do mau tempo e de predadores. Essa dedicação ajuda a garantir as melhores chances de sobrevivência para sua prole.
O vínculo entre os pinguins imperadores vai além da criação dos filhotes. Ele destaca suas incríveis habilidades sociais e laços emocionais, tornando-os criaturas verdadeiramente fascinantes em nosso mundo. E se eu te contar sobre a síndrome de Savant adquirida? Esse estado incrível pode se desenvolver após uma lesão cerebral, e algumas pessoas de repente começam a mostrar habilidades extraordinárias. Imagine uma pessoa que antes tinha dificuldades com matemática e, de repente, resolve equações complexas com facilidade, ou alguém que nunca tocou um instrumento musical, criando belas sinfonias. A síndrome de Savant adquirida revela o potencial incrível do cérebro humano, mostrando que, em alguns casos, uma lesão pode despertar habilidades incomuns que estavam ocultas. Embora esse fenômeno seja raro, ele chama a atenção de pesquisadores e do público, despertando interesse nas capacidades ocultas do cérebro. É um lembrete dos mistérios que ainda cercam a neurociência e de como uma lesão pode revelar talentos que nunca suspeitamos ter. Talvez seja uma visão do potencial inexplorado que se esconde dentro de cada um de nós. A verdade é que diamantes estão no espaço. Astrônomos descobriram uma estrela incomum chamada Lucy, que é composta principalmente de carbono e oxigênio. Este enorme corpo celeste brilha intensamente e estima-se pesa incríveis 10 trilhões de bilhões de quilates, tornando-se o maior diamante conhecido do universo. A estrela foi nomeada em homenagem à música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, e está localizada a cerca de 50 anos-luz de nós, na constelação de Centauro. O tamanho e o brilho impressionantes de Lucy nos oferecem uma nova perspectiva sobre o espaço, mostrando que o que muitas vezes consideramos pedras preciosas pode existir em formas enormes e inesperadas no cosmos. Esta descoberta não só encanta pela sua beleza, mas também fornece informações valiosas aos cientistas sobre a evolução estelar e a formação de outros elementos celestes. Você consegue imaginar o que mais está escondido entre as estrelas? Você sabia que os sinos das igrejas tocam na véspera de Natal? No Reino Unido, os sinos das igrejas têm um papel especial nas celebrações de Natal, marcando o início da temporada festiva com seus sons belos. Tradicionalmente, o maior sino toca 1 hora antes da meia-noite, na véspera de Natal, criando uma atmosfera mágica. Quando o relógio marca a meia-noite, todos os sinos tocam juntos em uma harmonia alegre, celebrando o nascimento de Cristo. Essa tradição centenária não só destaca o significado religioso do Natal, mas também une as comunidades. As pessoas se reúnem, ouvem e desfrutam da atmosfera festiva, pois o doce som dos sinos cria uma sensação de unidade. Hoje, esses sinos continuam a tocar com um espírito de alegria e celebração, tornando o Natal verdadeiramente especial para todos. Viajando pelo mundo com um cachorro, conheça Tom e Savannah. Tom Tershish embarcou em uma incrível jornada que durou 7 anos, explorando o mundo ao lado de sua fiel amiga Savannah. Depois de adotá-la no Texas, Tom e Savannah começaram aventuras que os levaram a paisagens deslumbrantes e culturas vibrantes. Desde trilhas nas magníficas montanhas da América do Sul até relaxar nas ensolaradas praias da Austrália, eles aproveitaram cada novo lugar. A conexão entre eles se fortaleceu a cada experiência, provando que o amor entre um homem e um cachorro pode resultar em histórias extraordinárias. Eles enfrentaram desafios, como se orientar em cidades desconhecidas, e desfrutaram de momentos tranquilos sob as estrelas. A jornada de Tom e Savannah destaca a alegria da exploração e da amizade. Sua comovente história mostra que cada aventura é melhor quando compartilhada com um amigo e inspira muitos a considerar viajar com seus pets em busca de memórias inesquecíveis. Acredite ou não, mas uma mulher governa uma cidade inteira. Em Nebraska, há uma cidade incrível chamada Monowi, que tem apenas uma habitante, Eula. Como a única residente, Eula desempenha várias funções. Ela é prefeita, bartender e até bibliotecária. Essa situação inusitada destaca as características únicas da vida no campo, onde pequenas comunidades às vezes se reduzem a uma só pessoa. Eula mantém o espírito da cidade, gerenciando o bar local e cuidando da biblioteca, que serve como um aconchegante ponto de encontro para visitantes de áreas vizinhas. Todo ano, ela solicita autorizações especiais para manter o status oficial da cidade e até organiza eventos para reunir as pessoas. A história de Monowi nos lembra o quão vibrante pode ser a vida, independentemente do tamanho. Como você se sentiria sendo a única pessoa em uma cidade? Você pode se surpreender.
Impressão 3D encontra a fotografia. Um desenvolvimento revolucionário de uma impressora chinesa está mudando nossa visão sobre imagens. Usando tecnologias inovadoras, eles uniram a fotografia tradicional com a impressão 3D para criar modelos tridimensionais impressionantes a partir de imagens simples. Imagine tirar uma foto comum e, em questão de segundos, ter uma cópia tangível dela em suas mãos. Essa combinação de tecnologias abre possibilidades incríveis para artistas, designers e até professores. Em vez de apenas olhar para uma paisagem ou escultura em uma imagem, agora você pode ter uma versão em miniatura, permitindo uma apreciação mais profunda. Essa tecnologia pode revolucionar áreas como arquitetura e design de produtos, onde visualizar conceitos em 3 dimensões é fundamental. O processo funciona analisando diferentes tons e contornos da fotografia e, em seguida, convertendo esses detalhes em formato 3D. À medida que essa tecnologia avança, podemos esperar uma explosão de oportunidades criativas, desde presentes personalizados até ferramentas educacionais únicas. O que você criará com essa nova tecnologia? Descubra os tesouros antigos do Egito que ainda nos encantam. O Egito é um dos países mais antigos do mundo, com uma história que se estende por milhares de anos. Quando pensamos no Egito, lembramos das majestosas pirâmides e do sinuoso Nilo. Esses pontos turísticos não são apenas atrações. Eles simbolizam uma civilização incrível que dominou a arquitetura e a engenharia. As pirâmides, construídas como tumbas para os faraós, mostram o impressionante conhecimento dos antigos egípcios sobre geometria e organização do trabalho. Enquanto isso, o Nilo foi a artéria vital que sustentou a agricultura e o comércio ao longo da história. A rica cultura do Egito inclui grandes conquistas na escrita, arte e administração, tornando-o um jogador importante no cenário mundial. Ao mergulhar no passado do Egito, você descobre uma civilização que influenciou muitas outras e que continua a despertar curiosidade e admiração. Como o legado dessa antiga sociedade molda nossa compreensão da história hoje? Você sabia que ignorar chamadas desconhecidas pode te proteger? Na era digital de hoje, seu telefone é uma ferramenta essencial, mas também pode ser uma armadilha. Estudos mostram que cerca de 67% das pessoas optam por ignorar chamadas de números desconhecidos, e essa cautela é bem fundamentada. Muitos golpistas usam táticas como ID de chamador, falsificado para se passar por instituições confiáveis, como bancos ou até mesmo o telefone de um familiar. Essas chamadas maliciosas frequentemente envolvem estratégias de engenharia social que visam criar urgência ou manipular emoções, apresentando oportunidades que parecem boas demais para serem verdade. Os golpistas também podem usar chamadas automáticas para aprender sobre seus hábitos e coletar dados pessoais. Para se proteger, especialistas recomendam usar aplicativos de bloqueio de chamadas, relatar números suspeitos e, sempre que tiver dúvidas, deixar essas chamadas desconhecidas irem para a caixa de mensagens. Alguns dispositivos modernos mudaram o jogo, equipados com capacidades de IA que podem filtrar e transcrever chamadas desconhecidas em tempo real, adicionando uma camada extra de defesa contra enganos. Portanto, quando seu telefone vibrar com o rótulo desconhecido, considere não atender, porque o aspecto mais alarmante de um golpe pode ser o quão convincente ele parece. E se eu te dissesse que os vasos sanguíneos se estendem por 96 mil quilômetros? Pode ser surpreendente saber que o corpo humano possui uma incrível rede de vasos sanguíneos que se estende por cerca de 96 mil quilômetros. Isso é o suficiente para dar 2,5 voltas ao redor da linha do Equador da Terra. Esse extenso sistema inclui artérias, veias e capilares, todos trabalhando incansavelmente para manter nossa saúde. As artérias transportam sangue rico em oxigênio do coração para todas as partes do corpo, garantindo que órgãos e tecidos recebam o oxigênio que precisam para a energia e funcionamento. As veias têm a importante função de devolver o sangue pobre em oxigênio de volta ao coração, enquanto os capilares atuam como pequenas pontes conectando os dois, facilitando a troca de nutrientes e resíduos. Imagine esse vasto sistema circulatório como uma movimentada rede de estradas, entregando suprimentos essenciais e removendo toxinas. A cada batimento cardíaco, você é lembrado dessa teia intricada que trabalha silenciosamente e de forma eficiente para sustentar a vida. Portanto, ao sentir seu pulso, pense na notável jornada que seu sangue faz para mantê-lo vivo e saudável.
Prepare-se para se surpreender com seus dedos enrugados. Quando você passa um tempo na água, pode notar que seus dedos ficam enrugados. Esse fenômeno incrível não é apenas uma peculiaridade do nosso corpo, na verdade, é uma resposta evolutiva. Cientistas acreditam que nossos ancestrais desenvolveram essa habilidade para melhorar a aderência em superfícies molhadas, facilitando a coleta de alimentos ou a locomoção em lugares escorregadios. Assim como alguns animais têm adaptações especiais para seus habitats, os humanos também possuem características únicas que nos ajudaram a sobreviver. Quando seus dedos enrugam, isso aumenta a área de superfície e melhora a fricção, permitindo segurar melhor objetos molhados, como peixes ou materiais vegetais. Esse fato pouco conhecido mostra como nossos corpos se adaptaram ao longo do tempo aos desafios do mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você estiver brincando na água, lembre-se de que esses dedos enrugados são um sinal de uma incrível vantagem evolutiva. É difícil de acreditar, mas vírus podem ser transmitidos pela comida. Essa realidade chocante mostra como alguns vírus podem contaminar alimentos, gerando preocupações sobre saúde e segurança. Por exemplo, vírus como o norovírus e o hepatite A podem contaminar frutas, verduras e frutos do mar, muitas vezes devido ao manuseio inadequado ou água contaminada. Após o consumo, esses vírus podem causar doenças graves, com sintomas como vômito e diarreia. A segurança alimentar não está em risco apenas, mas os ecossistemas aquáticos também desempenham um papel importante nesse problema. Água contaminada com vírus pode infectar peixes e moluscos, que depois são consumidos por pessoas. Essa conexão destaca a importância de seguir normas de higiene e cozinhar os alimentos corretamente para minimizar os riscos. Estar ciente desses perigos é fundamental, pois nos ajuda a tomar decisões informadas sobre nossa comida e suas fontes. Portanto, da próxima vez que você for comer, pense de onde veio sua comida e o que pode estar escondido nela. Você sabia que a quinina vem de uma árvore? A árvore Sanchonatri, que cresce na América do Sul, guarda um segredo incrível. Sua casca é a fonte da quinina, um poderoso remédio contra a malária que salvou muitas vidas. A quinina impede a reprodução do parasita da malária, tornando-se um tratamento importante em regiões onde a doença é comum. Mas não é só isso. A quinina também dá ao refrigerante seu sabor levemente amargo, o que a torna um ingrediente popular em coquetéis, como o gin tônica. Essa conexão fascinante mostra como uma árvore contribui não apenas para a medicina, mas também para o nosso prazer com as bebidas. Imagine saborear uma bebida refrescante, sabendo que a casca da árvore ajudou na luta contra uma doença grave. A árvore Sanchonatri realmente une a natureza e nosso dia a dia de uma maneira surpreendente. Você vai se surpreender ao saber sobre as botas de cowboy. Em Blythe, Califórnia, existe uma lei inusitada que exige que todos que queiram usar botas de cowboy tenham pelo menos 2 vacas. Essa regra estranha visa preservar a verdadeira cultura cowboy. A ideia é que apenas os verdadeiros pecuaristas, que vivem o estilo de vida cowboy e cuidam do gado, possam usar essas icônicas botas estilosas. Você consegue imaginar uma cidade onde a escolha do calçado depende das suas credenciais como pecuarista? Essa lei gerou debates. Alguns acham engraçado, enquanto outros dizem que é uma maneira interessante de preservar o legado da pecuária na região. Seja você um fã de botas ou apenas curioso, essa lei levanta questões sobre identidade e cultura em um mundo onde a moda muitas vezes cruza as fronteiras da vida cotidiana. Então, da próxima vez que você calçar um par de botas de cowboy, pense se você atende aos requisitos de ter vacas. Você adivinha o que realmente leva à morte dos preguiças? Surpreendentemente, mais da metade desses adoráveis animais morre durante sua viagem semanal ao chão para fazer suas necessidades. Os preguiças são conhecidos por seus movimentos lentos e por viverem nas árvores, mas uma vez por semana eles precisam descer ao chão, o que pode ser uma jornada perigosa. Embora essa viagem seja necessária para a sua saúde, ela os expõe a predadores, como jaguares e cães, que podem notar rapidamente seus movimentos. Os preguiças também são vulneráveis nesse momento, pois no chão são menos ágeis. Além disso, o cheiro de seus dejetos pode atrair ainda mais predadores. Cientistas acreditam que o risco de morte durante essas viagens é uma consequência trágica de seu estilo de vida único. Embora os preguiças sejam ótimos escaladores, eles não estão preparados para lidar com ameaças quando saem para um ambiente desconhecido e arriscado. O que você acha?
Por que esse hábito de ir ao banheiro é tão perigoso para eles? Por que os aspiradores de pó geraram um mercado negro? Em 1974, durante a crise de energia, o governo britânico impôs restrições severas à potência dos aspiradores para economizar energia. Essa medida deixou muitas famílias insatisfeitas, que buscavam uma limpeza eficiente. Como resultado, surgiu uma economia paralela, humoristicamente chamada de máfia dos aspiradores, onde aspiradores potentes se tornaram muito procurados. As pessoas começaram a contrabandeá-los e vendê-los ilegalmente, atendendo à demanda oculta por soluções confiáveis de limpeza. A máfia dos aspiradores não envolvia ameaças ou violência, era mais sobre pessoas empreendedoras respondendo a necessidades incomuns dos consumidores. Este capítulo inusitado na história do Reino Unido mostra como até mesmo objetos comuns podem provocar reações criativas, embora travessas, às regulamentações do governo. Quem diria que um aspirador poderia causar tanto alvoroço? Curioso sobre petecas? Aqui está um segredo surpreendente. As petecas de badminton não são apenas penas comuns coladas. Elas passam por testes rigorosos em túneis de vento para garantir que voem perfeitamente durante uma partida. Imagine um foguete de penas cortando o ar. As penas precisam estar perfeitamente alinhadas para que a peteca viaje de forma suave e previsível. Os túneis de vento permitem que especialistas recriem diferentes condições, simulando como essas petecas se comportam em vários ambientes e a diferentes velocidades. Quando você vê jogadores enviando a peteca pelo ar com habilidade, não é por acaso. Precisão é fundamental. Qualquer desalinhamento pode mudar drasticamente sua trajetória, dando a um jogador uma vantagem injusta. Ao testá-las, os fabricantes ajustam o design para que os jogadores possam se concentrar em seu jogo, em vez de se preocupar com o comportamento da peteca. Esse nível de atenção aos detalhes destaca a fascinante mistura de ciência e esporte, garantindo que cada golpe seja tão emocionante quanto possível. Quem diria que a humilde peteca tinha uma história científica tão interessante? Você consegue imaginar que os fãs da MLB comem milhões de cachorros quentes? Durante a temporada da Major League Baseball, os torcedores consomem cerca de 25,5 milhões de cachorros quentes e 5,5 milhões de salsichas, tornando esses lanches os favoritos nos jogos. Essa quantidade de cachorros quentes seria suficiente para formar uma fila do Wrigley Field em Chicago até o Dodger Stadium em Los Angeles, mais de 2.000 milhas. Essas delícias não são apenas comida, são uma tradição que traz emoção a cada corrida e strike, com a combinação clássica de ketchup e mostarda ou recheios únicos, como jalapeno ou chucrute. Há um cachorro quente para todos. As pessoas vão aos estádios não apenas para torcer por suas equipes, mas também para saborear essas delícias, muitas vezes compartilhando momentos com família e amigos. Então, da próxima vez que você estiver em um jogo, considere pegar um cachorro quente. É uma parte saborosa de uma experiência inesquecível. Em janeiro de 1961, ocorreu um incidente chocante, quando um bombardeiro americano soltou acidentalmente 2 bombas nucleares sobre a Carolina do Norte. Felizmente, essas bombas não explodiram, mas o caso mostrou o quão perto podemos estar de uma catástrofe durante operações militares. Cada arma tinha uma potência explosiva, centenas de vezes maior do que a bomba lançada em Hiroshima, e caiu do avião devido a uma série de falhas mecânicas e erros humanos. A sorte foi que o mecanismo de segurança não falhou, evitando o que poderia ter sido uma destruição inimaginável e a perda de vidas. Este quase desastre serve como um sério lembrete dos perigos potenciais associados ao manuseio de armas nucleares e da importância crítica de protocolos de segurança rigorosos nas Forças Armadas. Como podemos garantir que tais erros não se repitam? Você já se perguntou por que os norte-coreanos são mais baixos? Em média, os norte-coreanos têm uma estatura menor em comparação com os vizinhos do sul. Essa diferença é causada por vários fatores, principalmente alimentação e saúde. A Coreia do Sul passou por um rápido crescimento econômico nas últimas décadas, melhorando as condições de vida e o acesso a alimentos nutritivos. Enquanto isso, a Coreia do Norte enfrenta dificuldades econômicas constantes e escassez de alimentos, o que afeta significativamente a nutrição da população. Além disso, o acesso a cuidados médicos na Coreia do Norte é limitado, dificultando a resolução de problemas de saúde e crescimento. Todos esses fatores contribuem para a diferença notável na altura entre os dois povos. Embora a altura possa parecer um detalhe pequeno, ela reflete questões mais amplas como qualidade de vida, saúde,
e o impacto das políticas governamentais na vida cotidiana das pessoas. O que isso diz sobre o futuro de ambos os países? Você sabia que os polvos têm 3 corações? Esse ser incrível realmente se destaca no mundo animal por sua biologia única. Enquanto a maioria dos animais tem apenas um coração, o polvo tem 3. 2 corações bombeiam sangue para as brânquias, onde ele é oxigenado, e o terceiro envia o sangue rico em oxigênio por todo o corpo. Mas isso não é tudo. O sangue deles é azul e não vermelho, graças a uma molécula à base de cobre chamada hemocianina. Essa adaptação especial permite que eles sobrevivam em condições frias e com baixo teor de oxigênio nas profundezas do mar. Quando o polvo nada, o coração que atende o corpo para de bater. Por isso, esses animais inteligentes preferem rastejar em vez de nadar. Então, da próxima vez que você pensar nas maravilhas do oceano, lembre-se desse incrível ser com vários corações e sangue azul vibrante. Que incrível, não é? Acredite ou não, o Lago Lost desaparece toda a primavera. Este fenômeno natural incrível no Oregon tem um segredo único. Ele se esvazia completamente com a chegada do calor, graças a tubos de lava subterrâneos. Todo ano, quando a neve derrete e as flores começam a brotar, a água flui por essas formações de lava e desaparece, deixando um fundo seco que parece quase mágico. Quando o inverno chega e as temperaturas caem, o Lago Lost ganha vida novamente, se enchendo de chuva e água da neve derretida. Cercado pela natureza verdejante do Oregon, o lago oferece aos turistas e amantes da natureza uma paisagem deslumbrante que muda radicalmente de estação para estação. Imagine caminhar pelo fundo do lago na primavera e voltar no inverno para ver como ele se transforma em um corpo d'água cintilante. Esse ciclo torna o Lago Lost um lugar fascinante para quem se interessa pelas maravilhas da natureza. Você pode observar as mudanças drásticas na paisagem, explorar um ecossistema vibrante e aprender mais sobre os processos geológicos fascinantes por trás desse fenômeno incomum. O que você acha dos incríveis truques da natureza? Sinta a magia da dança Taniets Gulevamulu, do Malawi. Esta dança vibrante celebra tradições, trazendo à vida diversos personagens, desde animais alegres até demônios assustadores. Os dançarinos usam movimentos complexos e trajes coloridos para representar essas figuras, criando um espetáculo impressionante que cativa o público. A dança Taniets Gulevamulu não é apenas entretenimento, é uma forma única de expressão cultural. Ela combina elementos de medo e arte, convidando os espectadores a explorar emoções profundas ligadas a essas apresentações. Os participantes costumam ensaiar por meses, dominando a coreografia que reflete histórias antigas e o folclore local. Essas danças desempenham um papel importante em reuniões comunitárias, festividades e rituais, fortalecendo laços sociais e a identidade cultural. Ao participar dessa arte dinâmica, o público tem uma visão do rico patrimônio do Malawi, onde cada apresentação é uma ponte que conecta o passado ao presente. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre o Malawi, lembre-se de que sua cultura é tecida com histórias magníficas contadas através da dança. Você sabia que os trilobitas dominaram os oceanos por séculos? Esses seres incríveis foram um dos grupos mais bem-sucedidos de animais primitivos e viveram por impressionantes 270 milhões de anos. Imagine só, isso é até mais tempo do que desde que os primeiros dinossauros apareceram na Terra. Os trilobitas surgiram no período cambriano, há mais de 500 milhões de anos, e se tornaram verdadeiros pioneiros dos oceanos. Com suas carapaças duras e formas variadas, eles se adaptaram a diferentes condições e prosperaram nos oceanos ao redor do mundo. Eles vinham em tamanhos variados, desde pequenos com apenas alguns milímetros, até espécies enormes que podiam crescer mais de 2 pés. Infelizmente, eles foram extintos há cerca de 252 milhões de anos, durante uma extinção em massa. No entanto, seus fósseis continuam a nos contar sobre a vida primitiva na Terra e a natureza mutável do nosso planeta. Por que criaturas marinhas escolhem a evisceração para sobreviver? Essa tática interessante de sobrevivência envolve alguns animais marinhos que soltam partes de seus corpos para escapar de predadores. Quando sentem ameaça, certas espécies, como os pepinos do mar, podem eviscerar, ou seja, expulsar seus órgãos internos. Pode parecer assustador, mas isso cria uma distração que lhes permite nadar para a segurança. Depois, esses incríveis seres
podem recuperar os órgãos perdidos e voltar à vida normal em apenas algumas semanas. Essa adaptação não é apenas uma forma de escapar, mas também demonstra a incrível resistência da vida no oceano. Outros animais, como algumas espécies de lulas, também usam estratégias semelhantes, criando nuvens de tinta para confundir os atacantes enquanto fogem. A evisceração e técnicas parecidas destacam as maneiras únicas pelas quais a vida marinha evoluiu para enfrentar ameaças em seu mundo subaquático. Ao explorarmos os oceanos, ficamos curiosos sobre essas adaptações que ajudam as espécies marinhas a sobreviver em meio a desafios constantes. A natureza não é incrível? Você sabia que a primeira venda online foi uma pizza? Em 1994, a Pizza Hut entrou para a história, ao vender uma pizza pela internet, dando início ao comércio eletrônico como o conhecemos hoje. Essa ideia revolucionária surgiu quando a Pizza Hut se uniu a um estudante que entendia bem de tecnologia. Eles criaram um site simples que permitia aos clientes pedir sua pizza favorita sem sair de casa. Imagine a facilidade de pedir uma pizza quente de pepperoni sem precisar levantar o telefone. Esse passo inovador foi um grande avanço, mostrando como as plataformas digitais podem mudar nossa forma de comprar. Desde então, o mundo das compras online explodiu e agora temos tudo ao nosso alcance, de alimentos a gadgets. Voltando ao presente, o comércio eletrônico é uma indústria em crescimento. É difícil acreditar que tudo começou com um único pedido de pizza. Enquanto desfrutamos da comodidade das compras online, é interessante lembrar que tudo começou com um simples pedaço. Qual será o próximo grande passo nas vendas online? Pouca gente sabe disso sobre o Exército Vermelho. A história do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial é repleta de desafios e sacrifícios que continuam a influenciar a forma como lembramos esse período. O Exército Vermelho e os nazistas tinham suas próprias histórias de dificuldades, bravura e tragédias, que muitas vezes passam despercebidas. Para os soldados do Exército Vermelho, lutar contra os alemães não era apenas uma batalha por território, mas também uma defesa de sua pátria e da memória dos que caíram. Essa enorme perda é lembrada na Rússia, através de cerimônias e monumentos, para que as vítimas nunca sejam esquecidas. Da mesma forma, as tropas alemãs também sofreram perdas significativas e tinham suas próprias histórias de dever e lealdade aos companheiros. A maneira como cada lado lembra suas experiências destaca a complexidade da guerra, onde coexistem orgulho e tristeza. Ao refletirmos sobre esse período turbulento, nos perguntamos questões importantes sobre como lembramos a história e honramos aqueles que lutaram. Será que realmente transmitimos toda a gama de suas experiências? Vamos desvendar a verdade sobre o jamais vu. Esse fenômeno intrigante chama a atenção em pesquisas psicológicas, assim como o famoso déjà vu. Enquanto o déjà vu faz você sentir que já viveu algo, o jamais vu é o oposto. Você sente que está experimentando algo pela primeira vez, mesmo que seja familiar. Ambas as experiências revelam maneiras misteriosas de funcionamento do nosso cérebro, destacando como memória e percepção podem se entrelaçar. O cérebro humano é um órgão complexo, e os pesquisadores continuam a estudar não apenas o jamais vu e o déjà vu, mas também outros fenômenos mentais fascinantes, como sonhos premonitórios e visões do futuro. Compreender esses fenômenos pode nos ajudar a entender melhor como processamos memórias, reagimos a situações e nos orientamos na vida. Então, quais segredos estão escondidos em seu cérebro, esperando para serem descobertos? E isso pode te surpreender. Um esqueleto antigo conecta gerações. Uma descoberta incrível em Cheddar, na Inglaterra, revelou um esqueleto de 9.000 anos. Essa antiga descoberta mostra o quanto estamos ligados aos nossos antepassados. Os cientistas não apenas encontraram o esqueleto, mas também rastrearam sua linhagem, o que os levou a um descendente moderno. O mais interessante é que esse descendente é um professor em uma escola próxima, criando uma conexão direta através dos séculos. Imagine as histórias e sabedoria que poderiam ser transmitidas entre essas duas pessoas, separadas por milênios. Essa descoberta destaca a continuidade na história humana, lembrando-nos de como nosso passado influencia o presente. Enquanto os pesquisadores continuam as escavações e analisam artefatos na região, eles revelam segredos da vida humana na pré-história. Conectando gerações através do tempo, aprendemos a valorizar nossas raízes e as experiências compartilhadas por aqueles que viveram na Terra muito antes de nós. Não é incrível pensar nas histórias que nos unem a todos?
Você consegue imaginar 150 milhões de pessoas com o nome Muhammad? Esse número impressionante torna Muhammad o nome mais popular do mundo. A razão para essa popularidade está profundamente enraizada na tradição muçulmana, onde muitas famílias escolhem nomear seus filhos em homenagem ao profeta Muhammad, uma figura importante no Islã. Ao respeitar o profeta, os pais expressam sua fé e admiração, criando uma forte conexão com suas crenças. Essa prática cultural destaca não apenas o respeito por Muhammad no mundo muçulmano, mas também mostra como as tradições podem influenciar a escolha de nomes de geração em geração. O nome Muhammad não é comum apenas em um país. Ele abrange continentes e famílias na África, Ásia e além adotam esse nome querido. Com milhões de homens carregando esse nome, ele certamente desempenha um papel importante na formação da identidade e do patrimônio cultural de inúmeras famílias. Não é incrível como um único nome pode unir tantas pessoas? Você já parou para pensar em como as primeiras impressões se formam rapidamente? Estudos mostram que as pessoas formam suas primeiras opiniões sobre os outros em apenas 1/10 de segundo. Isso é mais rápido do que piscar. Essa velocidade impressionante destaca como nosso cérebro avalia novos rostos rapidamente. Cientistas acreditam que esses julgamentos instantâneos dependem muito de nossos instintos, influenciados pela expressão facial, linguagem corporal e até mesmo pela escolha de roupas. Muitas vezes, nem percebemos que fazemos isso. Essas impressões rápidas podem afetar tudo, desde entrevistas até amizades, definindo o tom para interações futuras. Não é surpreendente que um momento tão curto possa ter um impacto duradouro nos relacionamentos. Esse fenômeno ilustra a importância de se apresentar de forma positiva, especialmente nos primeiros segundos. Embora decisões rápidas possam ser úteis, elas também nos lembram da necessidade de estarmos atentos aos nossos preconceitos. Então, da próxima vez que você encontrar alguém novo, lembre-se de que tanto sua apresentação quanto sua percepção acontecem em um piscar de olhos. O que você fará com esse momento fugaz? Você sabia sobre a mágica influência do castelo de Neuschwanstein? Situado nas pitorescas montanhas da Baviera, o castelo de Neuschwanstein é realmente uma visão deslumbrante. Construído no século XIX pelo rei Ludwig II, este magnífico castelo conquistou os corações de milhões com seu encanto de conto de fadas. Sua arquitetura única e vistas impressionantes inspiraram o design do famoso castelo da Disney, que aparece em vários filmes de animação e até mesmo no icônico logotipo da Disney. Imagine-se passeando por suas imponentes torres e salas encantadas, sabendo que ele serviu de base para muito do que associamos à fantasia hoje. Ao explorar o castelo, você será transportado para um mundo de imaginação, onde a história se encontra com o encanto dos contos de fadas. O castelo de Neuschwanstein não só atrai turistas de todo o mundo, mas também inspira criatividade e admiração em todos que o veem. Então, esteja você planejando uma visita ou apenas sonhando de longe, este maravilhoso castelo oferece uma visão dos sonhos mágicos da família real e da eterna magia das histórias. Descubra um mundo de conhecimento com assinaturas. Assinar plataformas como sites de notícias, serviços de streaming ou aplicativos educacionais oferece uma quantidade incrível de conteúdo que entretém e informa. Ao assinar, você tem acesso fácil a artigos interessantes, documentários e histórias que poderia perder de outra forma. Essas plataformas frequentemente trazem curiosidades e narrativas que despertam sua curiosidade e incentivam o hábito de aprender sempre. Imagine passar um dia assistindo a um documentário fascinante sobre o universo e no dia seguinte lendo sobre descobertas científicas revolucionárias. Isso não é apenas consumo passivo, é também uma interação ativa com novas ideias e conceitos. Essa exploração ajuda a desenvolver sua imaginação e manter sua mente afiada. Seja história, ciência, tecnologia ou cultura, sempre há algo novo para descobrir. Então, por que não dar o primeiro passo e assinar algo interessante hoje mesmo? Você não vai acreditar nos benefícios da alga marinha. A alga marinha não é apenas uma planta colorida que cresce debaixo d'água. Ela é rica em nutrientes essenciais como iodo, cálcio e magnésio, que nosso corpo precisa. Esse superalimento do mar é usado em diversos pratos, desde saladas até sopas. E também está presente em suplementos alimentares, para quem deseja aumentar a ingestão de nutrientes. Mas isso não é tudo. A alga marinha desempenha um papel importante na luta contra as mudanças climáticas.
Ao absorver e armazenar grandes quantidades de dióxido de carbono, ela ajuda a reduzir os níveis de gases de efeito estufa na atmosfera. Além de seu valor nutricional, a alga marinha é vital para os ecossistemas marinhos, fornecendo habitat e alimento para muitas criaturas do mar. Isso contribui para a biodiversidade, apoia a saúde dos oceanos e promove o equilíbrio ecológico. Então, da próxima vez que você saborear um prato com alga marinha ou pensar em suplementos alimentares, lembre-se de sua incrível contribuição para a sua saúde e para a saúde do clima do nosso planeta. Quando a história de fantasmas inspirou Frankenstein, Mary Shelley, com apenas 18 anos, escreveu um dos mais famosos romances de terror, Frankenstein, durante o verão na Suíça. Ela estava de férias na vila de Odate, às margens do Lago de Genebra, com seu amado Percy Shelley e o famoso poeta Lord Byron. O grupo decidiu fazer um concurso de histórias de fantasmas para se entreter em um dia chuvoso, e isso se tornou um verdadeiro desafio criativo. A noite escura e a atmosfera assustadora despertaram a imaginação de Mary. Ela imaginou Victor Frankenstein, um cientista que cria um ser vivo a partir de matéria morta e enfrenta as terríveis consequências de suas ambições. Essa experiência mudou sua vida, dando início à sua carreira e introduzindo temas de humanidade, criatividade e responsabilidade que ainda são relevantes hoje. A eterna história de Mary levanta questões sobre ética e inovação, que são tão importantes agora quanto eram no século XIX. O que significa brincar de Deus? O Lago Azul do Alasca é um lugar incrível que muitos não notam, conhecido por suas águas incrivelmente limpas. Este lago é tão transparente que é possível ver até 30 metros de profundidade. O que o torna tão limpo? O segredo está na ausência de vida aquática. Sem peixes e plantas que possam agitar os sedimentos, a água permanece intocada, o que lhe confere uma clareza impressionante. Mas essa maravilha natural tem uma condição: nadar aqui é estritamente proibido. Essa regra foi criada para proteger o frágil ecossistema que permite ao lago prosperar. Os visitantes podem apreciar a beleza da margem, talvez caminhando ao longo de sua borda pitoresca. Imagine as altas árvores que cercam a margem do lago e as brilhantes profundezas azuis que o convidam a mergulhar, mas você entende que manter a água limpa exige seguir as regras. Então, da próxima vez que você pensar no Alasca, lembre-se do Lago Azul, uma pedra preciosa cintilante que permanece intocada e cheia de maravilhas naturais. Quais outros segredos este lago incrível pode esconder? Incrível, mas é verdade. Irmãos concorrentes Puma e Adidas. A rivalidade entre Adolf e Rudolf Dassler se tornou uma das mais famosas competições na história da moda esportiva. No início do século XX, eles começaram juntos em uma pequena cidade alemã, abrindo uma empresa de calçados para atletas. No entanto, suas visões diferentes e conflitos pessoais levaram a uma separação drástica após a Segunda Guerra Mundial. Adolf fundou a Adidas, famosa por suas icônicas 3 listras, enquanto Rudolf criou a Puma com seu logotipo vibrante de um gato pulando. Essa drama familiar não apenas gerou 2 marcas de sucesso, mas também acendeu uma competição constante no mundo esportivo, que influenciou tudo, desde estratégias de marketing até o apoio a atletas. Hoje, ambas as empresas são gigantes globais, cada uma com sua identidade única e fãs dedicados. A rivalidade entre elas nos lembra como a paixão e a ambição podem levar à inovação, e às vezes à separação. Você consegue imaginar um mundo sem essa rivalidade esportiva entre irmãos? Você ouviu sobre a rápida expansão da Häagen-Dazs? A empresa chinesa Häagen-Dazs está mudando o mercado de fast food, superando o McDonald's em número de lojas. Até 2025, a Häagen-Dazs planeja abrir mais de 46 mil lojas em todo o mundo, enquanto o McDonald's reduzirá o número de seus estabelecimentos para cerca de 43 mil. Esse crescimento impressionante destaca não apenas a crescente popularidade de sorvetes e chás em vários países, mas também as mudanças no mercado de fast food. Sabores únicos e ofertas atraentes estão conquistando clientes de todas as idades. Enquanto isso, o McDonald's, que já foi o líder absoluto, enfrenta desafios. Os consumidores estão cada vez mais buscando doces e bebidas refrescantes, tornando a Häagen-Dazs uma escolha popular. Será que veremos em breve mais lojas da Häagen-Dazs do que arcos dourados na sua região? Você já se perguntou por que o rio Po desaparece? No verão, na Itália, o rio Po apresenta um fenômeno surpreendente.
Algumas partes parecem desaparecer completamente. Esse mistério é explicado por uma rede de túneis subterrâneos que redirecionam o fluxo de água. Os moradores conhecem bem essa peculiaridade, observando as mudanças do rio ano após ano. Esses canais ocultos, formados ao longo de séculos por processos naturais, transportam água sob a superfície, deixando partes do leito do rio secas. Com o aumento do calor do verão, esse fenômeno impressionante destaca a engenhosidade da natureza. A visão do leito exposto do rio, com pedras e plantas visíveis, lembra as dinâmicas entre água e terra. Turistas e moradores ficam fascinados, frequentemente tirando fotos e compartilhando histórias sobre suas experiências no rio, onde tudo parece quase mágico. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o Rio Po, lembre-se das maravilhas escondidas sob sua superfície. É verdade que as tatuagens maori contam histórias? Na Nova Zelândia, a arte tradicional de tatuagem entre os maoris é chamada de moko, se for no rosto, e tomoko, se cobre o resto do corpo. Essas tatuagens incríveis fazem muito mais do que apenas parecer bonitas. Elas têm um papel importante na expressão da identidade, nas narrativas e no status social. Cada marca na pele conta algo significativo sobre a pessoa que a usa, como sua linhagem, conquistas ou experiências. Para os maoris, essas tatuagens são uma conexão com sua cultura e um símbolo de orgulho. Os padrões não são escolhidos aleatoriamente. Eles são cuidadosamente criados para refletir histórias familiares e conquistas pessoais. Na verdade, receber um moko ou tomoko, muitas vezes, é uma experiência profundamente espiritual, ilustrando a poderosa conexão entre a pessoa e seu legado. Não é incrível como a arte pode transmitir tanto significado? Você já pensou por que o Brasil é um paraíso para as árvores? O Brasil abriga a maior quantidade de espécies de árvores do mundo, com mais de 8.700 tipos diferentes. Essa diversidade é incomparável, tornando as florestas amazônicas e outras florestas do país verdadeiros tesouros ecológicos. O mais impressionante é que cerca da metade dessas espécies é endêmica, ou seja, só existe no Brasil. Essa flora única sustenta muitos animais selvagens, oferecendo habitat para inúmeras aves, mamíferos e insetos. A importância dessas árvores vai além da beleza. Elas desempenham um papel fundamental na absorção de dióxido de carbono, na produção de oxigênio e na manutenção dos ecossistemas. Diante de ameaças como o desmatamento e as mudanças climáticas, é crucial proteger essas espécies valiosas e seus habitats. Portanto, da próxima vez que você admirar uma árvore, lembre-se de que ela pode ser um dos muitos tesouros únicos que fazem do Brasil um centro de biodiversidade. Prepare-se para experimentar o café mais forte. O café Biohazard quebra recordes de cafeína com impressionantes 928 mg por xícara. Para comparação, uma xícara de café comum tem cerca de 95 mg. Isso significa que o café Biohazard é quase 10 vezes mais forte. Mas o que o torna tão potente? O segredo está no processo único de torrefação, que aumenta o teor de cafeína nos grãos, mantendo um sabor intenso. Fãs dessa bebida extrema frequentemente a buscam por seu efeito energizante poderoso, especialmente aqueles que precisam de um impulso para enfrentar o dia. No entanto, é importante consumi-lo com cautela. O excesso de cafeína pode causar nervosismo, insônia e outros efeitos colaterais indesejados. Então, você tem coragem suficiente para experimentar esse desafio ou vai continuar com seu café habitual? Você sabia que os primeiros habitantes de Madagascar vieram da Indonésia? Essa descoberta incrível se baseia em estudos linguísticos e genéticos que questionam as ideias tradicionais sobre a origem da ilha. Pesquisadores descobriram que os primeiros moradores, que se estabeleceram em Madagascar há cerca de 1.500 a 2.000 anos, têm mais em comum com a população do Sudeste Asiático do que com os africanos. Essa conexão é parcialmente explicada pelas correntes oceânicas, que serviram como rotas de migração ao longo dos séculos. Quando as ondas levavam os barcos, os primeiros colonizadores traziam suas línguas, culturas e práticas agrícolas, misturando-as com as tradições únicas de Madagascar. É surpreendente, mas isso resultou em uma rica diversidade de espécies biológicas e um patrimônio cultural que reflete as raízes híbridas da ilha. Portanto, ao pensar em Madagascar, lembre-se de que suas histórias incríveis e diversidade podem realmente ter origens em longas costas da Indonésia. Vamos revelar a verdade sobre o barco a vapor do Rio Norte.
Lançado em 1807, o barco a vapor do Rio Norte foi um navio revolucionário que mostrou as incríveis possibilidades da energia a vapor no transporte aquático. Este navio inovador, também conhecido como Clermont, foi projetado pelo renomado inventor Robert Fulton. Antes dele, a maioria dos transportes aquáticos dependia de velas ou remos, tornando as viagens lentas e imprevisíveis. O barco a vapor do Rio Norte mudou isso, oferecendo uma maneira confiável e eficiente de se mover com motores a vapor. Ele podia navegar contra a corrente dos rios, o que antes era um grande desafio para os barcos. Este design inovador foi um marco na tecnologia marítima, levando à construção de mais barcos a vapor e transformando o comércio e o transporte de passageiros pelos rios. Com o aumento do número de barcos a vapor, novas rotas foram abertas, tornando o transporte mais rápido e acessível para todos. O sucesso do barco a vapor do Rio Norte deu início a uma revolução na forma como pessoas e mercadorias se deslocavam pelos caminhos aquáticos, abrindo caminho para a moderna indústria de navegação. Os carros podem realmente ser transparentes? Em 1939, a General Motors apresentou o revolucionário Pontiac GS, o primeiro protótipo de carro transparente da história. Este carro inovador foi criado para despertar a imaginação e mostrar o futuro do design automotivo. O Pontiac GS tinha uma carroceria transparente, permitindo que as pessoas vissem o interior e os mecanismos do carro, uma ideia incomum para a época. Este protótipo não era apenas um truque visual, ele refletia a visão de como os carros poderiam ser funcionais e atraentes. Com painéis transparentes, o Pontiac GS desafiou as ideias tradicionais de estética e engenharia automotiva. Imagine dirigir um carro onde todos os mecanismos e detalhes são visíveis. Embora o design transparente nunca tenha sido produzido em massa, ele desempenhou um papel importante em inspirar conceitos e designs futuros na indústria automotiva. O Pontiac GS nos lembra como a criatividade e a inovação podem levar a ideias que expandem os limites e nos fazem imaginar o incrível. Você já se perguntou quem é realmente Banksy? A verdadeira identidade de Banksy, o famoso artista de rua conhecido por suas obras inteligentes e politicamente engajadas, é um dos maiores mistérios do mundo da arte. Por décadas, esse personagem enigmático permaneceu anônimo, apesar da fama mundial. As obras de Banksy aparecem em diversos lugares, frequentemente provocando reflexões e discussões sobre questões sociais, o que as torna ao mesmo tempo rebeldes e profundamente artísticas. Suas criações, que combinam humor irônico com mensagens profundas, incentivam o público a pensar sobre política, consumismo e sociedade. Essa combinação de anonimato e arte significativa levanta questões sobre a natureza da fama e o valor da própria arte. Quem está por trás da lata de spray? Alguns acreditam que é um único artista, enquanto outros pensam que é uma colaboração coletiva. O mistério em torno da identidade de Banksy acrescenta um charme à sua arte, convidando pessoas de todas as classes sociais a interagir com suas obras, tentando desvendar o segredo por trás da máscara. Você acha que algum dia saberemos quem ele realmente é? Prepare-se para se surpreender com a população de Hong Kong. Você sabia que essa cidade movimentada tem mais de 7,5 milhões de habitantes? É um número impressionante para uma área de apenas cerca de 1.100 km². Este é um dos lugares mais densamente povoados do planeta. A cidade compacta é cheia de arranha-céus, mercados vibrantes e uma cultura rica. Mas o que realmente destaca Hong Kong é como a alta densidade populacional afeta o dia a dia. Imagine-se caminhando por ruas lotadas, onde pessoas de diferentes culturas se encontram, criando um verdadeiro caldeirão cultural. Apesar do barulho e da agitação, Hong Kong também oferece cantos tranquilos em seus belos parques e trilhas naturais, a poucos minutos de distância. Cada canto da cidade conta uma história, desde o passado colonial até as inovações modernas. Não é surpreendente como tantas vidas e experiências podem coexistir em um espaço tão pequeno? O que há de surpreendente na rodovia do Colorado? O estado fez mudanças inesperadas nas suas medições rodoviárias, alterando os primeiros 420 quilômetros de suas estradas para 419,99 quilômetros. Essa pequena mudança pode parecer insignificante à primeira vista, mas reflete um cuidado com a precisão das placas de sinalização. Por que essa mudança aconteceu? Tudo se resume à busca pela exatidão. A leve correção nas marcações de quilômetros permite que o Colorado forneça informações mais precisas aos motoristas que viajam por rotas cênicas.
Medidas exatas ajudam no planejamento do tempo de viagem e do consumo de combustível, tornando a viagem mais confortável para todos. Além disso, essa mudança demonstra como até pequenas correções podem ter um grande impacto na segurança nas estradas e na navegação. Então, da próxima vez que você estiver dirigindo pelas belas rodovias do Colorado, lembre-se desse pequeno fato. Sua viagem é guiada por medições que buscam a perfeição. Você já viu uma tartaruga se esconder completamente? As tartarugas lagarto que vivem na América do Norte têm uma característica incrível: seu casco articulado. Esse design único permite que elas se fechem completamente, oferecendo ótima proteção contra predadores. Imagine como isso é eficaz quando um animal faminto começa a persegui-las. As tartarugas são conhecidas por sua lentidão, mas não se deixe enganar. Elas também são incrivelmente resistentes e podem viver mais de 50 anos. Essa combinação de um casco protetor e uma longa vida faz delas um exemplo notável da evolução criativa da natureza. Quando sentem uma ameaça, a tartaruga pode se esconder, permanecendo segura até que o perigo passe. Seus cascos, lindamente decorados e muitas vezes coloridos, não servem apenas para a beleza. Eles desempenham um papel importante na sobrevivência na natureza. Ao observar essas criaturas delicadas, pense em como suas adaptações únicas as ajudaram a sobreviver ao longo das gerações. Não é incrível como a natureza dá aos animais as ferramentas necessárias para sobreviver? A Costa Rica é um verdadeiro paraíso para os amantes de borboletas, abrigando cerca de 90% de todas as espécies da América Central e impressionantes 18% do total mundial. Com mais de 1.200 espécies diferentes, o país oferece a combinação perfeita de clima tropical, rica flora e habitats protegidos para esses insetos coloridos. Desde as deslumbrantes borboletas morfo-azul, com suas asas iridescentes, até as delicadas borboletas de asas de vidro, que parecem desaparecer entre as folhas verdes, a diversidade é incrível. Parques nacionais como Monte Verde e Manuel Antônio permitem que os visitantes vejam essas criaturas maravilhosas de perto, tornando a experiência inesquecível. Se você é um amante da natureza ou apenas curioso, a população de borboletas na Costa Rica mostra a beleza impressionante da biodiversidade, pronto para explorar este país encantador. A surpreendente verdade sobre a longa espera por A Lista de Schindler. O lendário diretor Steven Spielberg levou mais de 10 anos para trazer A Lista de Schindler à vida. Muitos não sabem que Spielberg se sentia emocionalmente despreparado para o tema complexo e pesado do filme, que aborda o Holocausto e os esforços de um homem para salvar judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ele acreditava que a seriedade do assunto exigia sensibilidade e habilidade excepcionais. Spielberg afirmou que queria fazer o filme quando pudesse fazê-lo da maneira certa. Assim, quando finalmente o lançou em 1993, sua abordagem cuidadosa resultou em um poderoso clássico que ressoou profundamente com o público. O filme ganhou 7 prêmios Oscar, incluindo Melhor Filme, e é frequentemente considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. A hesitação inicial de Spielberg destaca a importância de estar preparado para abordar histórias complexas de maneira significativa. O que aconteceu no experimento da prisão de Stanford? Em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo realizou um estudo importante, designando 24 estudantes universitários para papéis de prisioneiros e guardas em uma prisão simulada, criada no porão da Universidade de Stanford. O objetivo era entender como as pessoas se adaptam a seus papéis. Surpreendentemente, os guardas rapidamente começaram a mostrar crueldade, atormentando psicologicamente os prisioneiros, que enfrentavam humilhações e controle. Com o tempo, a situação piorou, mostrando como pessoas comuns podem se tornar cruéis ao receberem poder ilimitado. O experimento, planejado para durar 2 semanas, foi interrompido após apenas 6 dias, devido ao forte estresse emocional dos participantes. Este estudo serve como um lembrete poderoso de como o poder pode corromper e da importância de normas éticas em pesquisas psicológicas. Ele levanta questões importantes sobre o comportamento humano e a dinâmica do poder. Como agiríamos em situações semelhantes e que medidas podemos tomar para evitar abusos como esses? Você já pensou sobre coincidências de aniversários? Sierra Blair e José Irving estão em uma situação incrível, pois comemoram seus aniversários no dia 18 de agosto. Mas esse dia especial não é só deles. Por um capricho do destino, seus gêmeos também nasceram nesse mesmo dia, criando um laço familiar único que muitos só podem sonhar. Imagine como é maravilhoso comemorar juntos todo ano.
Essa coincidência significa que toda a família pode fazer uma grande celebração, cheia de bolo, risadas e memórias compartilhadas. Ela destaca como pequenos momentos podem unir famílias de maneiras inesperadas. Para Sierra e José, cada 18 de agosto é um lembrete da conexão única e do amor que compartilham. É uma ótima oportunidade para criar tradições e memórias que eles guardarão por muitos anos. Você consegue lembrar de mais alguém com uma história de aniversário tão especial? Porque a estatueta do Oscar tem uma história única. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas enfrentou a falta de metais devido às necessidades da guerra. Para se adaptar, eles trocaram o tradicional material de bronze dourado por gesso pintado para suas estatuetas do Oscar. Essa foi uma mudança significativa, já que as pequenas figuras douradas se tornaram ícones de sucesso no cinema. Embora os Oscars normalmente estivessem associados ao glamour, os modelos da década de 1940 eram mais práticos e refletiam as duras realidades da época. A maioria dos vencedores recebeu essas versões de gesso durante a guerra, o que se tornou um capítulo inusitado na história do Oscar. Após o fim da guerra, a Academia voltou à clássica versão de bronze dourado, marcando um retorno triunfante à normalidade. Hoje, esses Oscars de gesso nos lembram de como a criatividade e a resistência podem brilhar mesmo em tempos difíceis, transformando prêmios em símbolos de esperança. Incrível, mas os trens podem ser mortalmente perigosos. Em 2013, um morador de Michigan chamado Daryl S. enfrentou uma situação horrível quando um trem de carga passava a 110 milhas por hora. Caminhando ao longo dos trilhos e ouvindo música alta, ele não ouviu o trem se aproximando. O impacto foi catastrófico. Ele foi arremessado a 6 metros de distância. Apesar das graves lesões, a história de Daryl teve um desfecho milagroso. Graças ao rápido atendimento médico, ele passou por uma cirurgia para colocar uma placa no pescoço e, de forma surpreendente, sobreviveu a esse incidente chocante. Este caso serve como um sério lembrete dos perigos associados aos trilhos de trem. Sempre preste atenção ao seu redor. Afinal, um momento de distração pode levar a consequências graves. Se Daryl conseguiu sobreviver a um incidente tão terrível, o que podemos aprender sobre segurança perto dos trens? Você ficará surpreso ao saber que Eisenhower perdeu um evento importante. Em 1944, Dwight D. Eisenhower, que mais tarde se tornaria presidente dos Fatal Crew, enfrentou uma escolha difícil ao não poder comparecer à formatura de seu filho John na Academia Militar dos IA, em West Point. Naquele momento, ele estava profundamente envolvido em uma tarefa crucial: liderar a invasão aliada na Europa, uma operação grandiosa que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. A ironia é que em 6 de junho de 1944, não era apenas um dia qualquer, era o dia D, quando milhares de tropas aliadas desembarcaram nas praias da Normandia para libertar a Europa do controle nazista. Enquanto Eisenhower se dedicava ao planejamento de estratégias para alcançar a vitória, seu filho celebrava um momento importante. Esse momento tocante mostra os sacrifícios que muitos líderes fazem durante a guerra, equilibrando a vida pessoal e as enormes responsabilidades que moldam a história. O que você acha que esses tipos de escolhas fazem com os laços familiares? Você sabia que o Gangkhar Punsum não foi conquistado? Esta impressionante montanha no Butão, com 7.570 metros de altura, é o pico mais alto da Terra que ainda não foi escalado. A razão para esse fenômeno único é que a escalada é proibida devido às crenças espirituais dos butaneses. Eles consideram os picos como casas sagradas para os deuses, e respeitar essas crenças é uma parte importante de sua cultura. O governo do Butão mantém essa proibição de escaladas, e alpinistas de todo o mundo respeitam essa tradição, reconhecendo a importância de preservar locais sagrados. Assim, o Gangkhar Punsum simboliza não apenas um desafio para os escaladores, mas também um profundo respeito pela natureza e um compromisso com a preservação da cultura. É uma incrível demonstração do rico patrimônio espiritual do Butão. Não é interessante como a natureza e a cultura estão tão interligadas? É verdade que as árvores desafiam a gravidade? Sim, as árvores têm uma habilidade incrível de puxar água das raízes até as folhas mais altas, usando tubos finos chamados xilema. Esse processo se baseia em uma pressão negativa, que cria uma espécie de sucção, permitindo que a água suba, mesmo contra a gravidade. Quando a água evapora das folhas, forma-se um vácuo que ajuda a puxar mais água das raízes.
Curiosamente, a maioria das plantas usa o caminho padrão de fotossíntese C3 para transformar a luz solar em energia, mas algumas plantas, como o milho, utilizam um sistema mais complexo chamado fotossíntese C4. Esse método permite que as plantas C4 capturem eficientemente o dióxido de carbono e minimizem a perda de água, tornando-as mais adaptadas a viver em condições quentes e secas. Essa adaptação inteligente mostra como as plantas evoluíram para sobreviver ao máximo, revelando as incríveis sutilezas da natureza. Imagine como essas plantas trabalham incansavelmente para sustentar a vida ao nosso redor. Você ficará surpreso ao descobrir que as pirâmides realmente existiram. Construídas há mais de 4.000 anos, essa maravilha da arquitetura foi feita com cerca de 2,3 milhões de enormes blocos de calcário e granito, cada um pesando cerca de 2,5 toneladas. Imagine como os trabalhadores transportavam essas pedras gigantes sem a ajuda de tecnologia moderna. Em vez disso, eles contavam com ferramentas simples, trabalho em equipe e criatividade para mover e posicionar cada bloco com precisão. Essa conquista impressionante demonstra as incríveis habilidades de engenharia das civilizações antigas. A pirâmide não só serviu como tumba para o faraó Quéops, mas também refletiu a cultura e as crenças da época. Hoje, ela permanece como um símbolo das ambições e habilidades humanas, atraindo visitantes de todo o mundo. Como conseguiram realizar uma tarefa tão grandiosa sem as tecnologias que temos hoje? Você sabia da moda das notas de 0 euros? Esse souvenir único, lançado pela União Europeia, se tornou um favorito entre turistas e colecionadores. Embora não tenha valor monetário real, a nota de 0 euros é lindamente desenhada e possui elementos de segurança semelhantes aos da moeda verdadeira, o que a torna interessante e atraente. Cada nota é decorada com imagens magníficas de monumentos icônicos e eventos históricos, como a Torre Eiffel na França ou o Portão de Brandemburgo, na Alemanha. Essas representações artísticas não apenas refletem a essência da cultura europeia, mas também fazem das notas ótimos souvenirs de suas viagens. As pessoas as colecionam e frequentemente compartilham histórias sobre suas aventuras, conferindo a esses pedaços de papel um valor sentimental. A nota de 0 euros une as pessoas, lembrando-as de momentos especiais vividos na Europa. Além disso, sua singularidade desperta curiosidade e conversas entre amigos e familiares. Portanto, se você gosta de moedas ou simplesmente ama colecionar souvenirs, essas encantadoras notas definitivamente merecem um lugar na sua coleção. Você pode se surpreender ao saber que, anatomicamente, o pulmão esquerdo é realmente menor que o direito. Isso acontece porque o coração está um pouco deslocado para a esquerda, ocupando o espaço que poderia ser do pulmão esquerdo. Essa estrutura ajuda a garantir que ambos os pulmões funcionem bem para a respiração, considerando o órgão vital que bombeia sangue por todo o corpo. Na verdade, o pulmão direito tem 3 lobos, enquanto o pulmão esquerdo tem apenas 2. Essa diferença pode parecer pequena, mas é importante para nossa anatomia e saúde geral. Os pulmões são essenciais para oxigenar o sangue e eliminar o dióxido de carbono, e sua estrutura única ajuda a manter o coração funcionando. Então, da próxima vez que você respirar fundo, pense na incrível colaboração entre seu coração e seus pulmões. Que maravilha é o nosso corpo! Vamos descobrir a verdade sobre o Dia de São Patrício. Essa festa vibrante é celebrada todo ano, no dia 17 de março, em homenagem a São Patrício, o querido padroeiro da Irlanda. A ele é atribuído o mérito de ter trazido o cristianismo para a Irlanda, e ele é famoso por usar o trevo para explicar a Santíssima Trindade. Hoje, pessoas ao redor do mundo comemoram esse dia com desfiles, música e, claro, roupas verdes brilhantes. Você pode ver pessoas usando chapéus verdes estilosos e meias festivas todas animadas. Grandes cidades como Dublin e Nova York realizam desfiles espetaculares, mostrando danças irlandesas tradicionais, música e orgulho cultural. Curiosamente, a cor verde simboliza a primavera e o renascimento na cultura irlandesa, tornando-a uma escolha apropriada. Embora muitos desfrutem de uma pint de Guinness, o tradicional Stout irlandês, a celebração se tornou uma festa mais ampla da cultura irlandesa para todos. Não importa se você é irlandês ou não, é um momento de confraternização, alegria e talvez um pouco de travessura. Então, se você está procurando uma maneira divertida de mergulhar na cultura, o Dia de São Patrício é a ocasião perfeita. Você sabia que a pizza marguerita tem raízes reais?
Este prato famoso foi nomeado em homenagem à Rainha Margherita da Itália, e sua história é tão saborosa quanto seu gosto. Em 1889, a rainha visitou Nápoles e quis experimentar a culinária local. Um habilidoso pizzaiolo chamado Raffaele Esposito fez uma pizza especial só para ela, usando tomates frescos, mussarela e manjericão, ingredientes que representam as cores da bandeira italiana. A rainha gostou tanto do prato que ele decidiu nomeá-lo em sua homenagem. Essa mistura mágica de sabores não apenas a agradou, mas também simbolizou a unidade da Itália em um momento em que o país estava se formando. Hoje, a pizza Margherita continua sendo uma das favoritas no mundo todo, apreciada por sua simplicidade e frescor. Então, da próxima vez que você saborear uma fatia, lembre-se da rainha que inspirou este prato. Você não vai acreditar no que está ligado ao nome Muhammad. Em 2023, Muhammad é o nome mais popular do mundo e não é difícil entender o porquê. Este nome tem um profundo significado religioso na tradição islâmica e muitos que veneram o profeta Muhammad escolhem-no para seus filhos. Seu uso é amplo, abrangendo diferentes culturas e regiões, tornando-o um nome verdadeiramente global. Em muitos países de maioria muçulmana, esse nome é comum, simbolizando fé e respeito. Em segundo lugar, em popularidade, está o nome Maria. Ele é conhecido em várias línguas e culturas e é valorizado por sua beleza e profundidade, especialmente em sociedades influenciadas pelo cristianismo. Este nome representa graça e pureza, tornando-se uma escolha favorita para muitos. Juntos, Muhammad e Maria mostram como os nomes podem unir culturas e carregar significados que ressoam com pessoas de diferentes origens. Descubra o que realmente move a história deste casal alto. Anna Henning Swan e Martin Van Buren Bates são os casais mais altos da história. Suas alturas são de 2 metros e 41 centímetros e 2 metros e 36 centímetros, respectivamente, e eles chamavam a atenção por onde passavam no século XIX. Esses gigantes impressionavam não apenas por sua altura, mas também por seu amor, que superava as normas sociais. Sua união foi celebrada, e eles tiveram um filho que nasceu pesando incríveis 10 quilos. Esse peso extraordinário também destacava a genética única ligada a seus tamanhos incomuns. Embora seu filho tenha enfrentado muitas dificuldades por causa de seu tamanho, Anna e Martin foram pais dedicados. As vidas fascinantes deles nos lembram que o amor não tem limites, e em um mundo que muitas vezes se concentra nas características físicas, esse casal nos ensinou sobre conexão e família de uma maneira verdadeiramente única. Não é incrível como a altura pode moldar uma história de amor? Porque todos conhecemos o termo calcanhar de Aquiles. O famoso personagem Aquiles, interpretado por Brad Pitt na adaptação da Ilíada de Homero, conquistou os corações do público por gerações. Conhecido por sua força e coragem incríveis, Aquiles era quase invulnerável. Mas tinha uma fraqueza fatal, seu calcanhar. Esse pequeno e desprotegido ponto acabou levando à sua queda no mito. Com o tempo, a expressão calcanhar de Aquiles se transformou de um lugar vulnerável em uma metáfora para qualquer fraqueza crítica de uma pessoa ou sistema. Seja no esporte, nos negócios ou até mesmo em nossa vida pessoal, todos nós temos nossos calcanhares de Aquiles. Compreender essas vulnerabilidades nos ajuda a perceber onde podemos precisar de melhorias ou apoio adicional. Então, da próxima vez que você ouvir essa expressão, lembre-se de suas raízes na mitologia antiga e de como ela se relaciona com nossas vidas hoje. E se eu disser que o estresse pode ser fatal? Quando a estrela mexicana de novelas, Mariana Levy, enfrentou um momento aterrorizante antes de um assalto, seu corpo reagiu de maneira chocante. Apesar de ser uma celebridade querida, conhecida por suas performances vibrantes, Levy sofreu um grave ataque cardíaco causado por estresse intenso. Esse trágico incidente destaca que o estresse não é apenas um problema psicológico, ele pode ter consequências físicas reais. Nossos corpos podem liberar hormônios do estresse que afetam a saúde do coração, e se o estresse for forte o suficiente, pode levar a problemas sérios, como ataques cardíacos. A morte repentina de Levy nos lembra da importância de gerenciar o estresse e buscar ajuda quando nos sentimos sobrecarregados. Embora a vida possa trazer desafios inesperados, é fundamental encontrar maneiras saudáveis de lidar com eles, seja praticando esportes, conversando com amigos ou praticando a atenção plena. Como você lida com o estresse em sua vida? Um fato curioso sobre cobras gigantes.
Em 2012, uma foto misteriosa apareceu na internet, gerando rumores sobre uma cobra gigante que supostamente emergiu das profundezas após um ciclone devastador que atingiu o Mar Vermelho. Esse ciclone não foi apenas uma tempestade comum. Ele tirou a vida de mais de 300 pessoas, incluindo cerca de 100 mergulhadores, tornando o evento especialmente trágico. À medida que a história se espalhava, os rumores fantásticos sobre a cobra mítica também aumentavam, cativando a imaginação de muitos. As pessoas compartilhavam a imagem, se perguntando se essa criatura colossal realmente havia sido vista ou se era apenas uma boa pegadinha. Apesar da natureza sensacional das alegações, a cobra acabou se revelando parte de um mito urbano, alimentado pelos medos e mistérios relacionados às consequências do ciclone. Este evento nos lembra como as histórias podem se espalhar rapidamente, destacando nossa fascinação pelo desconhecido e pelo extraordinário, especialmente após uma catástrofe. Prepare-se para a surpresa, a participação especial de Stephenie Meyer em Crepúsculo. Na amada saga de vampiros, a autora Stephenie Meyer decidiu aparecer brevemente na tela em um momento marcante. Os fãs da série podem ficar surpresos ao descobrir que a criadora de Bella e Edward aparece em uma cena em um restaurante. Lá está ela, sentada com um laptop, vestindo um vestido vermelho vibrante e com cabelos pretos. Essa aparição discreta acrescenta um toque interessante ao filme, ligando a autora à sua obra de uma forma única. A presença de Meyer não só alegra os fãs dedicados, mas também destaca seu profundo envolvimento na adaptação de seus romances. Essa participação divertida lembra a conexão criativa entre a autora e seus personagens, além de convidar os espectadores a ficarem atentos a surpresas inesperadas em seus filmes favoritos. Então, da próxima vez que você assistir a Crepúsculo, preste atenção em Meyer. Quem sabe que outras joias escondidas você pode descobrir? Você já explorou a vibrante cena cultural de AS? AS é uma mistura incrível de culturas, cheia de entretenimento e eventos sociais que refletem a essência de sua população diversa. Sempre há algo acontecendo, de festivais de música ao vivo a exposições de arte, e todos podem encontrar algo que gostem. Essa atmosfera cultural não se resume apenas ao entretenimento. Ela mostra os diversos interesses de pessoas de diferentes classes sociais, tornando-a rica e dinâmica. Seja assistindo a uma peça no teatro local, saboreando comida de rua em um mercado movimentado ou participando de eventos comunitários, você verá o quanto os moradores valorizam seu patrimônio e criatividade. Além disso, a combinação de influências tradicionais e modernas cria uma atmosfera empolgante, onde velhos costumes se encontram com novas ideias. Essa diversidade fortalece as conexões entre as pessoas, enriquecendo suas interações sociais. Então, da próxima vez que você estiver em AS, mergulhe em suas ofertas culturais. Há um mundo inteiro esperando para ser explorado, pronto para descobrir o que torna AS tão único. O que torna as praias do Hawaii tão únicas? A erosão da rocha vulcânica é fundamental para a formação de um mineral incrível chamado olivina. Esse mineral dá à praia um tom verde surpreendente, diferente da areia dourada que estamos acostumados. As cores vibrantes não só impressionam, mas também contam a história da intensa atividade geológica que formou o Hawaii. No entanto, chegar a essas praias escondidas exige um pouco de aventura, pois suas localizações remotas são um desafio até mesmo para os viajantes mais experientes. Aqueles que estão dispostos a sair dos caminhos tradicionais serão recompensados com vistas deslumbrantes, areia única e a sensação de descobrir um paraíso secreto. Imagine-se caminhando na costa, onde o oceano encontra os grãos verdes sob seus pés, cercado por uma paisagem incrível. Essa beleza intocada nos lembra que, às vezes, as melhores experiências vêm de pequenos esforços. Portanto, se você é um aventureiro por natureza, explorar as praias únicas do Hawaii com olivina é uma oportunidade que não deve ser perdida.